Olá! Será que existe algo a mais na história de Cristo? Algo que talvez tenha passado despercebido? Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva bem diferente, inspirada na obra Passos do Caminho. Vamos explorar a ideia de que Cristo não é só uma figura histórica distante, mas sim um potencial vivo, vibrante, que existe dentro de cada um de nós, só esperando para ser despertado. Uma boa oportunidade para a gente desafiar o que a gente acha que sabe. Bom, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é uma verdadeira jornada. A gente começa olhando de um jeito novo para uma figura que todo mundo conhece, para depois descobrir um conceito que é totalmente interno, universal e que pode mudar a forma como a gente se enxerga. No meio do caminho, vamos encarar o nosso maior obstáculo, o ego. Daí, vamos entender a nossa conexão com tudo que existe e, por fim, descobrir o que significa de verdade despertar para uma nova consciência. Vamos nessa? Então, nossa primeira parada já começa questionando as bases. Durante séculos, a história de Jesus foi contada de um jeito bem específico. Mas, e se essa interpretação tradicional, em vez de libertar, acabou escondendo a verdadeira essência da mensagem? É aqui que a gente começa a tirar as camadas da história para encontrar uma verdade mais profunda. E essa é a pergunta central de toda a nossa exploração. Afinal, quem foi Jesus? A obra sugere que a verdadeira mensagem dele, uma mensagem de liberdade interior, de poder pessoal, muitas vezes se perdeu no caminho, soterrada por dogmas e interesses que transformaram um ensinamento libertador numa ferramenta de controle. Parece que chegou a hora de redescobrir essa verdade. Olha, esse slide aqui resume a virada de chave perfeitamente. De um lado, a visão mais comum, uma figura divina, distante, para ser adorada de longe. Do outro, a proposta revolucionária do livro, Cristo como um símbolo de consciência iluminada. Um potencial divino que não está num pedestal, mas que mora dentro de cada um de nós, esperando para ser ativado. A diferença é gigante. E essa ideia leva a gente direto para o coração da nossa análise, o conceito do Cristo interior. É para esquecer aquela ideia de uma presença divina que está do lado de fora. A gente está falando de algo que está aqui dentro, agora. A definição é muito clara e até libertadora, né? Não se trata de seguir uma figura, mas de reconhecer uma essência. O Cristo interior é apresentado como a nossa própria capacidade de ir além do ego, de se conectar com algo maior. E o mais importante, isso não pertence a nenhuma religião específica, pertence à humanidade. E aqui a gente vê os atributos desse estado de ser. Repara bem, não é algo para ser conquistado lá na frente, mas sim para ser reconhecido aqui e agora. É a nossa verdadeira natureza. Sempre esteve aí, quietinha, só esperando a gente despertar para ela. Agora, vamos para a parte prática, por desafio que todo mundo enfrenta nessa jornada: entender e superar o ego. O livro descreve o ego não só como um obstáculo, mas como a nossa maior e mais convincente ilusão. O ego é apresentado como uma grande barreira entre nós e a nossa essência. Sabe aquela vozinha na cabeça que não para nunca, que acredita ser uma coisa separada do resto do mundo? Pois é a parte de nós que se define pelo que tem, pelo status, pela opinião dos outros. É essa identificação com o que é de fora que gera sofrimento e nos afasta de quem a gente realmente é. Essa citação reforça uma ideia fundamental. Superar o ego não é uma batalha que a gente tem que vencer na força, mas sim uma percepção que a gente precisa desenvolver. É um convite para a gente se tornar o observador silencioso de nós mesmos, sem se identificar com toda essa construção mental barulhenta. Então, o ponto crucial é que existe um caminho. O primeiro passo é a autoobservação, sabe? A capacidade de ser a testemunha dos próprios pensamentos, sem ser levado por eles. O segundo é o desapego, que nos liberta daquela necessidade de aprovação externa. E o terceiro é a intuição, a nossa bússola interna, que nos guia para um lugar além da lógica limitada do ego. Mas superar o ego não é o fim da linha, muito pelo contrário. Na verdade, é só o começo. É o que permite a gente abrir os olhos para uma verdade muito maior sobre a realidade, a de que aquela sensação de separação é uma ilusão. A gente não está e nunca esteve só. Essa frase é simples, mas é muito profunda. É um dos pilares desse ensinamento. A crença de que somos seres isolados, competindo uns com os outros, é a principal ilusão criada pelo ego. A verdade, no entanto, é que todos nós fazemos parte de uma teia de vida gigantesca e totalmente conectada. E essa é a outra face da mesma moeda. Se a separação é a ilusão, a interconexão é a realidade. Das menores partículas até as maiores galáxias, tudo no universo dança junto. E nós não somos uma exceção.
Somos todos parte de uma única imensa consciência. Esse conceito de consciência coletiva mostra que a nossa jornada interior tem um impacto gigantesco do lado de fora. Cada pessoa que desperta para essa conexão com o todo não está só se curando, mas está ajudando a elevar a energia do planeta inteiro. A transformação pessoal é um presente para o mundo. E assim a gente chega na última parte da nossa análise, onde todas essas ideias se juntam para a gente ter uma ideia de como é uma vida vivida a partir desse estado de consciência desperta. O que será que muda quando a gente passa a ver o mundo com outros olhos? Uma vida com propósito, por esse ponto de vista, é completamente diferente do que a sociedade costuma nos dizer. O foco muda da busca por acumular coisas para uma jornada de crescimento interno. O sucesso não é medido pelo que se tem, mas pelo alinhamento com a própria essência e pelo serviço ao bem maior. Essa citação final amarra toda a nossa jornada de um jeito muito bonito. Não se trata de se tornar algo que a gente não é, mas de lembrar quem a gente sempre foi por baixo de todas as camadas. Seres divinos tendo uma experiência humana. A iluminação, no fundo, é simplesmente uma lembrança. E com essa pergunta, a gente encerra. A proposta aqui não é dar respostas prontas, mas sim inspirar uma reflexão. Se a jornada é para dentro e o objetivo é lembrar quem realmente somos, a questão que fica é: qual pequeno passo podemos dar hoje para nos aproximarmos um pouco mais dessa verdade interior?